Evangelho de Marcos, o capítulo 5, onde vamos ler, e vamos nos deparar com a situação de uma mulher. A partir do verso 25, aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, talvez fluxo em alguma palavra mais antiga, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Quando a gente lê um texto como este, pelo fato de a leitura ter sido rápida, mas precisamos entender que aqui tem a história de uma vida. História de uma vida. Em poucos versículos aqui tem 12 anos só de sofrimento, fora os anos de vida da mulher. Deu para entender, meus irmãos, que se falou de uma mulher com problema, é claro que era uma mulher como uma outra qualquer. Era humana, tinha dores, tinha alegria, tinha os momentos de alto e baixo. Outra coisa que observamos aqui, que o problema dela era grave. O problema dela é o problema que algumas mulheres têm, que menstruam demais, às vezes semanalmente, ou às vezes, ou pouco ou muito, aquele distúrbio. Esta era a doença da mulher, desta mulher. Alguma tradução mais antiga fala fluxo de sangue, outra hemorragia, enfim. Era o caso, na verdade, esse problema íntimo da mulher. O texto é claro que diz que ela sofreu deste mal 12 anos. Não foi uma semana e nem um mês. 12 anos. Ela era uma mulher que tinha condições financeiras, pois a palavra é bem clara, que ela gastou todo o poder de compra, seus haveres, tudo que possuía, então ela possuía recursos de ordem material. Ela não era uma pessoa que sofria porque não tinha condições de pagar bons médicos. Não. O caso dela era um caso que a medicina da época trabalhou com ela procurou recurso. No verso 26 é bem claro que ela padeceu na mão de vários médicos, quer dizer que ela procurou vários especialistas. Isto prova que ela era uma mulher guerreira, ela não era uma mulher acomodada, ela não era uma mulher que se dava por derrotada, porque senão o texto dizia, ela foi no médico, não deu nada, desistiu da vida. A Bíblia ela é fiel. Se ela coloca a procura dela no plural, procurando vários médicos, eu acredito piamente que era uma mulher que gostava de viver, não queria morrer e que também não ficava sentada esperando a morte chegar. Ela fez o que pôde. Ela usou suas forças, sua vontade, seu sacrifício. É o que nós percebemos no texto. Mas diz também que ela gastou tudo que possuía e tem um detalhe, sem sintoma de melhora, indo de mal a pior. O texto é bem claro. No final do verso 26, diz, indo a pior. A parte final do texto, antes, pelo contrário, indo a pior. Amém? Então observe que o sofrimento hoje em dia na vida de alguém, ele não é uma coisa desta moda. A dor humana, depois que o pecado entrou no mundo por Adão e Eva, os seres humanos ficaram limitados na saúde e no tempo de viver. Então, aqui nós nos deparamos com um quadro
sobre esta pessoa. E talvez você conheça alguém que viva este quadro, que já passou por este quadro, e tudo prova o quanto somos frágeis. Isto prova. Prova o quanto o homem realmente depende da graça de Deus. Era o caso dela. Agora, quando nós percebemos que no verso 27, ela ouve a respeito de Cristo nosso Senhor. Ela ouviu, diz aqui, a fama de Jesus Cristo. E é claro que, para que ela procurasse o socorro em Cristo nosso Senhor, é sinal que a fama de Cristo era boa. Era a fama de alguém que não despedia ninguém de mãos vazias. Ela ouviu a respeito disso. E ela também entendeu que o Senhor Jesus, quando era procurado por alguém, ele não partia para o interrogatório a respeito da causa do problema. E nós sabemos que hoje em dia muitas pessoas são subjugadas pela mente, por informações erradas, quando estão no sofrimento, tanto vozes humanas como intuições vindo do além, do lugar ruim, vem até a mente e diz para ela que ela não tem jeito, ela não presta, a culpa é disso, a culpa é daquilo. Quando nós percebemos que o Senhor Jesus, ele nunca despediu de mãos vazias nem uma prostituta, nem um ladrão, nem um doente, ninguém que veio até ele e pediu socorro. Ninguém. Então é sobre isso que as pessoas precisam compreender quem é Jesus Cristo, o seu limite, até onde vai, o seu socorro, o seu recurso, e que as pessoas aprendam que ninguém precisa chegar onde esta mulher chegou. Aqui esta mulher perdeu tudo e indo de mal a pior. Talvez, se ela tivesse, no primeiro ano ou no segundo do seu problema, ouvido a respeito do poderoso nome de Jesus Cristo, talvez, ela tivesse evitado gastos em excesso, porque aí juntou a doença com a miséria junto. Ela ficou realmente num estado que só Deus para mudar a sorte dela. Só Deus. Eu imagino que talvez se ela tivesse ouvido antes, poderia ter tomado outro rumo. Como talvez esta mulher seja uma pessoa modelo atual, que às vezes também precisa perder tudo na vida, ficar sem nada na vida, para depois se voltar àquele que pode. O ser humano não precisa. Outra coisa que o texto prova que ela era uma mulher insistente, é que mesmo no seu estado doentio, o texto não diz que alguém levou ela num táxi, numa maca. O texto é claro que diz que ela, quando ouviu a respeito desse nome, ela foi em busca da providência dela. Mas ela, quando foi, ela não foi mais com dúvida. Ela não foi com reserva de dúvida. Ela não foi num estado, será que é, será que dá, será que funciona? Não. Ela já foi convicta de que Jesus Cristo iria atendê-la, porque ela já havia ouvido de outras pessoas. A introdução do verso 27 é bem claro, tendo ouvido a fama de Jesus. Alguém já havia dito para ela, ele cura, ele salva, ele batiza no Espírito Santo. Ele curou o cego de Jericó, ele curou os 10 leprosos, ele levantou o paralítico, curou o servo de Jairo e foi indo, do centurião. Então, eu imagino que ela usou o bom senso, usou a razão
para o bem dela. É importante entender, meus irmãos, que as coisas de Deus não funcionam na loucura. Deus, ele age baseado em nosso princípio. Quando nós partimos em busca, quando nós não ficamos sossegados, assentados mais no caminho, como pessoas desgraçadas, infelizes, mas partimos em direção ao rumo certo, para aquele que pode responder às nossas ansiedades. Quando fizemos isso convictos, certos de que Deus em Cristo vai nos ouvir, nós nunca voltaremos de mão vazia. Nunca. Nunca tome como modelo pessoas que vacilam, pessoas que duvidam. Nunca se espelhe em pessoas assim. Se espelhe em mulheres assim. Se espelhe em pessoas assim, convictas, valentes, que não desistem da vida, mas olham para a frente e dizem: eu vou em busca da providência, não sei onde, não importa como, mas quem me mostrar eu vou. E ela foi. Foi, e o resultado foi realmente surpreendente. Então observe que ela fez a parte dela. No verso 28, vê como ela estava convicta, porque ela dizia para ela mesma: hoje a minha sorte vai ser mudada. Hoje eu vou onde está Cristo e tenho certeza que eu vou voltar curada deste mal. É isso que o texto quer dizer, porque dizia. Ela estava convicta, como diz um provérbio popular, cabeça feita, de que ninguém mudaria a sua posição, o seu pensamento a respeito de Cristo. Ninguém. Se eu apenas lhe tocar as vestes, diz ela, ficarei o quê? Ela estava convencida. Quando a gente ouve a respeito desse nome Jesus Cristo, você tem que eliminar do teu pensamento tudo aquilo que vem como oposição. Seja a dúvida, seja a falta de atenção, seja amanhã, talvez. Tudo tem que ser eliminado do caminho. Deus em Cristo Jesus não opera em cima da dúvida. Jamais em cima da dúvida. O Senhor Jesus é bem claro nesse mesmo livro, de Marcos 11, verso 23, tende fé em Deus. Ele cobra do homem para que o homem transfira seu pensamento na divindade, na fonte, na origem da vida, naquele que é a vida, naquele que muda o curso da história de alguém. Ele cobra isso do homem. É importante entendermos que quando você se deparar com alguém de fé, é interessante. Esta pessoa ela não está nunca sentada à beira do caminho, chorando. Ela está sempre com ar de guerra ou de vitória. Ou ar de guerra ou de vitória. Você não pega essa pessoa acomodada, jogada às traças. Se ela está passando por uma situação difícil, ela sabe a quem recorrer por fé, ao nome que pode responder à sua ansiedade. E se ela alcançou a resposta à sua petição, ela também vai transmitir o ar da graça da vitória e aquele anelo para contar para alguém de que Cristo, nosso Senhor, ouviu o clamor dela, ouviu a petição dela, e como é bom você ouvir de alguém o cântico da vitória. É muito bom. Principalmente no mundo desse de hoje, que só se ouve reclamações na vida, só se vê tristeza e más notícias. É bom ouvir uma boa notícia. Observe claramente que na atitude dela, no verso 29, logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu mal ou flagelo. Jesus, no verso 30, reconhecendo imediatamente que dela saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Pare um pouquinho aqui. Vocês estão percebendo, ou perceberam desse acontecimento, que a mulher não estava sozinha? Que mais pessoas estavam aglomeradas? E que muitas pessoas encostaram em Cristo? O texto diz isso.
fisicamente, ele estava literalmente no estado físico. E várias outras pessoas encostaram nele. Ele sentiu e sabia que outros haviam encostado nele. É o que o texto está nos ensinando. Ele então pergunta aos discípulos, para a multidão, quem me tocou? Os discípulos, respondendo humanamente, responderam em verdade. Mestre, como é que se vai saber quem te tocou se todo mundo está tocando? Tem uma grande lição aqui para todo mundo. Às vezes sai dos lábios de muita gente, mas todo mundo está se convertendo. Tanta gente se virando ao Evangelho. A coisa é diferente. A coisa é diferente. Vocês estão percebendo que uma fé acidental, ou uma fé por acaso, uma fé que ela é ativada uma vez ou outra, depois desvanece, ela não produz nada. Essa mulher, o toque dela em Cristo foi um toque, como se diz, o tiro certeiro. Ela estava convicta, sem dúvida alguma, enquanto outros tocavam, talvez até pondo ele à prova. Será que realmente ele faz mesmo? Será que realmente, se eu encostar nele, vai acontecer o que ele fez com o cego, com o paralítico? Certo homem chegou a ele, numa outra ocasião, por causa de um filho possesso por um espírito de perturbação. E o homem, quando chegou até Cristo, disse o seguinte: se podes me ajudar, me ajuda, pois meu filho sofre muito. A primeira coisa que Jesus Cristo fez foi corrigir a sua maneira de falar. Se, como se? Se podes. Jesus disse: tudo é possível ao que crer. Nada é possível ao si. Será que ele faz? Será que ele pode? E eu tenho certeza que nesse mundo tem muita gente estagnada no si. No si e no será. Será que eu recebo? Será que realmente ele está vivo? Será que realmente ele é quem a história diz que ele é? Será que realmente ele faz o que ele fez naquela época? Será que ele pode? Muitos estão no si. E no si não se alcança nada. Esta mulher, no meio de tanta gente, ela não foi no si. Ela estava convencida, dizia a si mesma: hoje ele vai mudar a minha sorte. Hoje eu vou achá-lo onde ele estiver. E se eu simplesmente conseguir encostar na ponta da veste dele, eu tenho certeza, ela dizia para ela mesma, que eu ficarei curada. Isso é muito importante. Tem situações na nossa vida que só a fé fará a diferença. Só a fé. A própria palavra de Deus diz em Tiago 1, verso 6, 7, que o homem que duvida das coisas de Deus, ele não recebe nada. Não recebe nada. Diz que o que duvida é semelhante à onda do mar, balança e como o vento que sopra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Eu sempre digo que para Deus não há grandes problemas, nem problemas difíceis. Não existe, porque nada é maior do que Deus. Nada. O problema está no homem que é incapaz de crer nesse Deus que tudo pode, tudo faz. É interessante aqui ainda
No verso 30, Jesus reconhecendo imediatamente que dele saíra o quê? Poder ou virtude, em alguma tradução, amém? Quando você vai com fé a esse nome, você extrai dele alguma coisa. Você acredita nisso? Eu acredito porque eu fui a ele com fé e recebi o batismo do Espírito Santo. Recebi o seu Espírito. Alguém que recebeu? E sabe por que alguém não recebe? Eu já expliquei por quê. Não vou tocar na mesma tecla. Jesus é o mesmo. As pessoas são diferentes. Temos que imitar esta mulher na doença, em qualquer problema que quer nos manter presos, seja vício, seja lá o que for. Há um Deus na pessoa de Cristo Jesus, que é maior e mais poderoso do que qualquer doença e qualquer vício. E esse Deus chama-se Jesus Cristo. Jesus sabe quem é quem. O nosso Cristo sabe quem é quem. As pessoas especiais são aquelas que pela fé conseguem ainda hoje extrair algo dele. Porque ele é o mesmo ainda, ele é o mesmo. Observe que não é a multidão que faz a diferença, é a qualidade. É a qualidade. Se as pessoas todas tiverem a qualidade de fé, nada é impossível para Deus operar, mudar uma vida, curar, eliminar um problema que a medicina não dá jeito. E é interessante que o nosso Senhor Jesus, ele só age quando eu me convencer e quando os meus recursos se esgotarem. Ele espera pelo homem. Ele espera pela pessoa. Quando o ser humano tem algum tipo de recurso, ele prolonga a esperança. Nós havíamos lido que a mulher foi em procura de vários médicos. Por quê? Tratava-se um por um mês, 2, não resolvia. A amiga dizia assim, ó, eu conheço o doutor tal. Lá ia a mulher insistindo. Tem aquela lá na esquina que faz uma benzidura e um chá de rabanete e outras coisas, vai melhorar. Lá ela ia. Mas talvez alguém já havia falado para ela a respeito de Cristo. Talvez. Ninguém precisa, já citei aqui, perder tudo. Agora, a pessoa pode ser sábia, mesmo enquanto ainda tem saúde para caminhar com as pernas, enquanto pode ouvir bem, ela deve usar a razão e já reconhecer que é um pobre, miserável, cego e nu. Este é o segredo de atrair de Deus os seus olhares. Deus diz que olha para o abatido, para o pobre de espírito e que treme da palavra dele. O ser humano tem a tendência de ele confiar muito em sua força, em sua estrutura. E às vezes o caso de alguém não é uma hemorragia. Não é um problema de fígado. Não é um problema de rim. Mas às vezes a pessoa pode estar sofrendo de algo até emocional, espiritual, em razão de um distúrbio da vida, em razão de pressões da vida. E ela também vai tentando levar isto, vai levando por motivação de recursos da medicina. Tomo isso, tomo aquilo. E enquanto eu tomo isso, tomo aquilo e ameniza momentaneamente a minha dor, eu vou indo. Eu vou indo. E neste trajeto de eu vou indo, eu nunca verei um milagre de Deus neste caminho. O milagre do Senhor Deus é sempre quando ocorre a suspensão do recurso humano
para que o divino entre em ação. Deus nunca se mistura no sentido de dar a glória dele a um outro. Quando a pessoa necessitar de uma bênção de Deus, primeiro ela tem que largar dos seus santinhos, largar das suas coisinhas, da sua religiãozinha, de tudo aquilo que acabou em coisinha. E se o caso é grave, já vem a 1 ano, 2, 3, a 5, a 10, a 15, quebrando a cara, é hora de criar vergonha, temer a Deus e pelo menos arriscar a dar um voto de confiança àquele que nos dá o ar para aspirar, nos dá a saúde, nos dá o sol, nos dá a chuva, para que nós possamos viver nesse planeta. Mas para isso, talvez você esteja diferente do verso 27, aqui onde lemos que a mulher ouviu. Por que é importante pregarmos a palavra e as experiências dessas pessoas que a Bíblia registra? Porque esta fé que altera o teu caminho não nasceu contigo. Esta fé que faz as coisas acontecerem não se alcança lendo o horóscopo. Não se alcança fazendo despacho, não se alcança tomando água e não sei o que mais em nome de consagração. Esta fé que te torna capaz de, em Cristo, alcançar um milagre, ela também é uma operação de Deus dentro do coração daquele que vai em busca. O apóstolo Paulo ensinando em Romanos, no capítulo 10, verso 17, marcado em todas as Bíblias praticamente, ele fala sobre a fé espiritual, esta fé que funciona. Diz que ela vem pelo ouvir e ouvir as palavras de Cristo. Essa mulher ouviu a fama a respeito de Cristo, mas não ficou só pelo ouvir. Ela agiu de acordo com o que ouviu. Se você tem um problema em tua vida, seja lá qual for, se daqui um pouco nós vamos orar, se não partir de tua pessoa em crer, em confiar, em receber a tua bênção, então o que você ouviu durante uma hora não serviu para nada. Você enquadra-se numa lista de ouvintes esquecidos. E são os esquecidos que estão perecendo e morrendo sentados no caminho. São os guerreiros como esta mulher. Os valentes como essa mulher. Os que insistem. E que vão em busca, com a sua própria atitude, daquele que pode fazer a diferença. No verso 32, diz que Jesus olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, ela estava tremendo de medo? Será que era tremor de medo? Diz que a mulher estava tremendo. Toda a Bíblia fala essa palavra? A mulher estava tremendo. Tremendo de quê? Alguém pode me responder ou não? Pode chutar. O que vocês imaginam por que ela estava tremendo? Pelo poder de Deus. Responderam pelo poder de Deus. Meus amigos, quando o Espírito de Deus age num corpo, a pessoa sente. A mulher ainda estava tremendo porque o poder de Deus ainda estava agindo no corpo dela, fazendo a cura que ela desejava. Alguém aqui, em algum momento do culto, quando oramos, já teve alguma experiência que parece que ia cair na cadeira sentado, ou a perna meio bamba? Alguém já passou por isso? Não? Várias pessoas passaram. Por quê? Para vocês entenderem que o poder de Deus, ele sempre foi invisível. E Jesus Cristo é a referência. O nome dele é a referência. Observe que ele não pôs a mão na mulher. Observe que ele não abraçou a mulher. A mulher chegou perto dele, simplesmente tocou na veste, na túnica, na ponta da túnica dele, como todos estavam tocando. Mas a cura não veio porque tocou na veste. A cura veio porque ela chegou a Cristo. Ela veio perto de Cristo. Se você continuar longe desse nome, é importante você zelar por noite de reunião, de culto. Se no primeiro culto Deus não te abençoou, vem para o segundo. Faça como essa mulher. Insiste.
Não desista. Até que você esteja com a cabeça feita. Não, eu tenho convicção que ele vai fazer. Quando você entrar a porta dentro com dúvida se vai ou não vai, aí eu deixo a coisa meio na dúvida. Mas quando você entrar aqui dentro e entrar convicto, porque adoramos o nome que pode. E esse nome que pode, fez pela mulher, foi ele quem disse: eu estarei no meio do povo que crê em mim durante o culto. Foi ele que disse. De que maneira que ele disse isso? Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, disse ele, eu vou estar no meio deles. É por isso que pode 2 ou 3 crentes em Cristo se reunir para orar de coração, buscar. Daqui um pouco vai sentir um clima, uma brisa, algo envolvente no meio dessa reunião. Porque ele é fiel. Ele é fiel. Ele promete e cumpre. Ele promete e cumpre. Só quem já passou por isso, experimentou, sabe da fidelidade dele. O Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, ele é invisível, mas real. E quando Cristo é clamado, ele entra em ação. Mas esse clamor, esta confiança, esta fé tem que ser algo do fundo da alma dele. Se eu achar que eu ponho fé nesse nome junto a outros nomes, ele não se mistura. Só ele pode, só ele faz. A mulher estava atemorizada e tremendo, sim. Por quê? Para começar, estava assustada também. O poder de Deus às vezes assusta a gente. Por quê? As pessoas vêm de uma linha religiosa, como eu vim também, que nada acontecia. Nada acontecia. Entrava para uma reunião em nome de não sei de quem, nada acontecia. Como entrava, vinha embora. E passava água na testa, e benzia para cá e para lá, e nada acontecia. As pessoas que ainda não tiveram esse entendimento e o conhecimento do poder do Senhor Jesus, ocorre hoje ainda se um anjo divino, um anjo real, aparecer, elas se assustam. Porque a pessoa na linha tradicional religiosa, ela não tem convicção e nem certeza de que o mundo invisível, ele está a todo momento intervindo no mundo visível. Nós não fomos ensinados assim. Talvez você não foi ensinado assim. A incapacidade de extrair ou de tocar no poder desse Deus. Não fomos ensinados assim. Agora que estamos descobrindo a possibilidade de alcançar do mundo espiritual, do mundo de Deus, intervenções por parte dele. Mas para isso, exige fé, confiança de que ele existe, de que ele pode, que ele é capaz. A fé. Esta confiança, como esta mulher teve no nome de Cristo. Então a mulher, atemorizada e trêmula, côncia de que nela se operara. Tem um grande segredo, côncia, convicta. Quando Deus mexer contigo, se ninguém dizer que ele mexeu, tu sabe. Você está me entendendo? Quando ele produzir uma cura, você vai saber. Se tiver assim, será que foi? Não, então não houve nada. Mas quando ocorrer, quando Deus falar contigo na pessoa de Cristo, quando o Espírito Santo falar em teu coração, quando Deus produzir algo em você, você vai saber. Mas não deixa também ninguém roubar aquilo que Deus te deu. Porque alguém é capaz de dizer o seguinte: é da tua cabeça, que nada. Se os médicos não puderem fazer, Deus não vai fazer. Jesus foi porque... E conta história que eles não sabem de onde eles tiram. Eu digo diferente. Se os médicos não puderem fazer, tem o meu Jesus que faz. Tem o meu Deus que faz. Isto é fé, de convicção. E você deve crer assim. Os que estão crendo estão mudando a sorte, o andar da vida para melhor. No verso 34, e ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Quando a pessoa vem a Cristo, ele adota ela como filha. Ela não era filha. Mas depois do Espírito Santo dele tocar no ser humano, quando a pessoa vem a Cristo e vem com fé nele, Deus a adota como filha, como filho.
Diz que a sua vida vai ser melhor agora. Que você agora tem um pai, mas você não tinha. Interessante que ela também não levou o baú cheio do dinheiro para receber a cura, né? E o Senhor Jesus não intimou ela. Pois sim, essa tua doença, no mínimo tu andou fazendo bobagem. Talvez tu pegou uma doença de rua, para essa hemorragia constantemente, isso é uma doença de rua. O que tu não anda fazendo, mulher? Ele sabia que o pecado não deixa ninguém feliz. Jesus sabe o que é um ser humano sem a graça de Deus, o que é um ser humano escravo. Não precisa ele trazer à luz novamente o que a pessoa já sabe. Não precisa. A Bíblia nos diz que ele bem sabia quem era o homem, porque ele tornou-se homem. E ele sabia e sabe que quando uma pessoa está em desespero e vem até ele, ele sabia que aquela mulher jamais seria a mesma após receber o toque dele. Jamais. Ele tinha certeza que ela jamais iria se esquecer do que ele fez por ela. Por isso ele já olhou e disse: filha, ainda bem que tu cansou de sofrer e me procuraste. Procuraste a fonte. Filha, a tua fé. Tu exercitou a fé. Filha, tu não foi incrédula. A tua fé foi a chave de extrair o poder de mim. A tua fé, filha, é a chave do baú da felicidade, a tua chave, a fé. Ela tinha em mão a chave, fé. A tua fé te salvou, a tua fé te restaurou, a tua fé te perdoou os pecados. Vê que ele envolveu a palavra salvou. É assim que acontece. Quando a gente vai a Cristo com fé, o pacote vem completo. Vem a salvação, vem cura, vem tudo num pacote só. É só ir abrindo o pacote e usufruindo do poder dele. Mas para isso, fé. Fé nele. Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. É interessante, né? É bom que todos entendam, meus irmãos. A Bíblia nos diz, por ensinamento, pelo apóstolo Paulo, que nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, quando você fica um crente nesse nome, você está crente no poder acima de qualquer poder. E no único poder. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quer dizer, ele é cheio, ele enche, nele está tudo que diz respeito à divindade. Nesse nome. Por isso que teve um processo aqui, triplo, né? Filha, a tua fé te salvou, perdoou os pecados, né? O estado de remorso e sentimento de culpa foi embora. Vai-te em paz, agora tem equilíbrio, descansou. E fica livre do teu pacote de Cristo é completo. Paz, perdão e cura. Amém?